delegado. Muitos aqui já conhecem. Então eu peço uma salva de palmas para o Lúcio Valente. Bom dia, né? Eu acho que pelo sábado, a sexta deve ter sido animada e tudo mais. Estou até feliz que tem uma galera aqui, porque eu acho que não vai ter ninguém. Se eu estivesse em Fortaleza, num congresso de direito penal, num lugar lindo desse, talvez eu não estivesse aqui, se não fosse o palestrante. Pensei muito, quase não vim. Mas acabei vindo. E o Pedro estava falando, primeiro, claro, quero agradecer ao Pedro e ao William pelo convite. Para mim é uma honra, sabe, assim, eu me sinto lisonjeado mesmo, do fundo do meu coração, eu chego a ficar emocionado com carinho, com respeito das pessoas, como o Pedro e o William, como a gente é tratado, todo o carinho do transporte, a nossa acomodação aqui. Muito obrigado mesmo pela estrutura e pelo respeito às pessoas. A gente está precisando mais disso, sabe? De respeito mesmo às pessoas. E quando a gente vê pessoas boas fazendo coisas boas por pessoas boas, eu acho que é uma sinergia muito boa. Ele estava falando aqui, no início, eu não ia falar, mas me veio na memória aqui, quando eu estava estudando para concurso, né, tinha acabado a faculdade, era muito novo, e eu estava terminando a faculdade, na verdade, tinha 24 anos, e era novo, né? E eu costumava, na época assim, da internet, a internet era discada, né? Lembra que fazia aquele barulho? E aí era muito cara. Minha mãe, eu não podia usar a internet, minha mãe falava, tá gastando pulso, né? Do telefone, gastava o pulso do telefone, porque eu usava a linha telefônica. Então a gente usava domingo a internet, porque aí o pulso era um só, né? Você gastava um pulso. Vocês sabem o que eu estou falando, né? O pessoal que já nasceu na era digital não sabe o que é isso. E aí eu ia para a casa do meu pai, meus pais são separados, infelizmente, mas eu ia para a casa do meu pai, lá tinha internet, na minha casa não tinha internet, lá tinha internet. E aí eu usava no domingo, passava domingo estudando jurisprudência. Não tinha informativo de jurisprudência. Tinha que entrar nos tribunais e tudo mais, existe uma dificuldade muito maior. E aí eu lembro que ele falou de piscina, que o apartamento do meu pai fica no local lá, num bairro chamado Sudoeste, em Brasília. E eu ficava na casa dele e, pela topografia lá, o apartamento dele era o 4º andar, nessa época, mas dava para ver, pela topografia, dava para ver a cobertura de um outro prédio. E aí eu sempre ia no domingo. E aí eu chegava cedo, começava a estudar. Quando dava 11 horas, gente, eu não consigo mais ouvir Chiclete com Banana sem ficar muito triste. Primeiro que na adolescência eu tomei um pé na bunda e eu vi aquela música. Não diga que valeu, lembra? Aí, todo mundo já tomou o pé na bunda e eu vi essa música, né? Foi lindo, né? Aí, mas nesse, eu estudando e tal, aquele negócio, tristeza. Gente, estudar é um ato solitário. Então tem que ter força psicológica para estudar. Porque, gente, se você já chorou estudando, se você é homem, não se preocupe, você não é gay. Porque você chorou estudando, porque é solitário, às vezes realmente bate forte mesmo. E eu estudava, e tinha um cara que fazia churrasco todo final de semana nessa cobertura. E era Chiclete com Banana. Aí tocava essas músicas todas, né? Eu não vou lembrar agora, mas assim, toda vez que eu ouço Chiclete com Banana e vejo piscina, essas duas coisas me deixam muito triste. Porque eu lembro que eu estava muito, assim, um dia, assim, estudando muito, várias horas e tal, eu chegava no domingo, aí estudava, e eu via aquela cena, e as meninas passando, né, tomando e rindo e tal, tomando cerveja, dava para ver perfeitamente. Isso me deixava muito... Mas valeu a pena. Então diga que valeu. Valeu a pena. Bom, eu não consegui ainda comprar uma cobertura, nem fazer a festa da piscina, mas um dia eu chego lá. Quando o Pedro falou comigo, pela primeira vez, ele falou, Lúcio, olha, o nosso congresso de direito penal, a gente quer trazer várias pessoas de várias profissões e que lidam na prática com direito penal, seja como professor nas universidades, seja como delegado, seja como advogado, seja, enfim, como juiz, como promotor. Então, eu queria que você trouxesse um pouco dessa sua vivência com o direito penal. E aí eu pensei num tema para minha palestra que seria o direito penal que não está nos livros. O direito penal que não está nos livros. Porque é um salto assim, abissal, quando você está, é um fosso mesmo, de você partir do que está no material,
do que está no livro, do que está no seu manual de direito penal, do manual que você estuda, etc., para quando você vive o direito penal. E aí você descobre que há um lapso aí, um descompasso entre o que se estuda e o que se vive em direito penal. Mas uma coisa acaba complementando a outra, e é essa experiência, talvez, que eu quero passar para vocês, de 12 anos de delegado de polícia, desde 2006 que sou delegado de polícia lá no Distrito Federal, e já há alguns anos que trabalho com o direito penal, seja na atividade profissional mesmo, seja como professor de cursos preparatórios e tudo mais, agora na internet, que mudou tudo muito rápido, né? Então, essa experiência que eu quero passar aqui para vocês. Espero que vocês apreciem isso e quero a participação de vocês, porque vai ser muito importante. Bom, olha só, em 2006, eu fui aprovado no concurso para delegado, e comecei a trabalhar naquele mesmo ano. Tinha 25 anos, era um garotinho, né? E imagina que irresponsabilidade, botar um garoto de 25 anos para conduzir uma unidade policial e, enfim, com toda a inexperiência e toda, eu posso dizer até a arrogância da juventude. A gente é muito arrogante, né? Quando eu fico pensando nas coisas assim, eu falei, meu Deus, como eu fui arrogante. Mas a gente vai tomando umas porradas e vai aprendendo, isso é normal, isso é natural também. Uns mais, outros menos, outros aprendem também, outros também não aprendem, morrem arrogantes, mas a gente tem que aceitar as porradas. E eu lembro direitinho assim que eu cheguei cheio de teorias e tal, e tudo no livro funciona muito bem, né? Todos os exemplos e tal, o Tício, o Mévio, o Caio, tudo dá, no final você faz uma matemática e cada um responde direitinho, porque você sabe exatamente o que cada um fez. E aí, eu lembro que eu tomei posse em abril, mas a gente ficou fazendo uns trabalhos e tal. Mas perto do Natal, isso foi um fato que me marcou bastante, perto do Natal, eu estava atuando, né, numa unidade, num bairro, eu vou falar bairro, mas não é bem bairro que chama em Brasília, ele chama cidade satélite, numa cidade satélite no Distrito Federal, chamada Taguatinga, não sei se alguém conhece e tal. E eu trabalhava lá na 21ª DP, estava num plantão, e era perto do Natal, isso era 23 de dezembro de 2006, 23 de dezembro de 2006. Bom, era pré-internet, pelo menos de alta velocidade e tal, então era um período um pouco pré-histórico, assim, no que se diz respeito a isso. Então, a gente tinha dificuldade de comunicação tão rápida. E acontece que noticiaram um latrocínio, que teria ocorrido num posto a 1 quilômetro da delegacia, mais ou menos. Na verdade, um duplo latrocínio, que o sujeito, que não seria um duplo latrocínio, seria um latrocínio, que morreram 2 pessoas, tecnicamente seria um latrocínio só, né? Um ato latrocida. E aí o que acontece? Eu tenho que contar essa história para vocês entenderem como é que o direito penal se adensa na realidade, como é que ele se realiza na realidade e como rapidamente você descobre que os livros, ele vai te dar a estrutura, vai te dar lá talvez o passo a passo, mas realizar o direito penal viver o direito penal é uma coisa muito rica. E aí, eu vou contar rapidamente a história de uma dessas vítimas, né? Nesse posto foi morto um frentista e foi morto o borracheiro, o cara que trabalhava lá no posto. Ele alugava um pedaço lá do posto e trabalhava ali como borracheiro. Esse cara havia chegado no Distrito Federal, vindo de outra unidade da federação, poucos meses antes. E ele era um cara que tinha um curso de instalação de som automotivo. Ele instalava som automotivo. E por alguma coisa, assim, ele era muito bom nisso. E lá em Brasília, uma época, tinha competição, não sei se aqui ou pelo Nordeste tinha isso, competição de carro. Eles iam para um local e aí tinha competição de som automotivo. Super interessante, assim. E aí, esse cara, então, ele participava, ele era borracheiro, mas também instalava som e participava desses campeonatos. E aí, um dia, então, um sujeito lá falou para ele, cara, só eu tenho uma picape e eu tenho condições da gente talvez dividir aqui, comprar um equipamento para montar para a gente participar dos campeonatos. E ele é um hobby dele. E aí, ele lutando lá e tal, ele equipou a picape e ficava com ele a picape e ele levava para a borracharia. Como era 23 de dezembro, a criminalidade aumenta perto do Natal, isso é um fenômeno que já é bastante conhecido da polícia, e tudo mais, né? Mais dinheiro circulando, tem 13º e tudo mais, os crimes contra o patrimônio aumentam muito mesmo. E aí, 2 garotos saíam, um de 19 anos e um de 17 anos, saíam
ele havia parado o carro, estava trabalhando, e esses dois garotos saíram de uma localidade que fica atrás, hoje já é bem estruturada, mas na época era como se fosse uma favela, chamada Areal. Depois se estruturou e melhorou, não é bem mais uma favela. Mas naquela época era algo bem parecido com uma favela. Bem humilde mesmo, bem pobre e de uma violência. Tinha uma rua lá que ela concentrava o maior número de homicídios da região. Só nessa rua. Morria mais gente. Tiveram que colocar um posto da polícia militar ali, só porque assim, a violência naquela rua era absurda. Era absurda. Então, esses dois garotos saem, um portando uma pistola .40 e outro portando uma pistola Sig Sauer, que é de uso exclusivo do Exército Brasileiro? Não, do Exército Russo. Do Exército Alemão, digo. Do Exército Alemão. Então, o sujeito está com uma pistola alemã, mais uma .40, uma Glock, imagina vocês. E então, eles vão fazer o que eles chamam de cavalo doido. Olha o direito penal. O que é o cavalo doido? O cavalo doido é o seguinte, primeiro otário que a gente pegar aí, que a gente quer um carro, primeiro otário a gente pega. Então, eles passaram, viram um posto, vamos assaltar o posto. E aí, quando eles chegaram no posto, viram um carro, o borracheiro trabalhando, que é esse rapaz, e então eles abordam o rapaz. E aí houve uma confusão, o rapaz infelizmente reagiu, um frentista que também estava perto, reagiu ou esboçou alguma reação, e os dois foram mortos por esses dois caras, pegaram o carro e fugiram. Bom, muito bem. Aí sim a polícia foi acionada, a polícia militar, ela chegou em primeiro lugar, depois eu cheguei lá com a minha equipe e acionamos os policiais que investigam esse tipo de crime e tal, houve o trabalho da perícia e tudo mais. Bom, algum tempo depois de investigação, esses caras foram identificados e fomos então prender. Só que chegamos tarde demais, que os 17 anos já haviam matado ele. Ele era traficante também, já havia matado ele. A gente chegou cedo demais ou tarde demais, não sei. Eu sei que a gente, quando chegou, já haviam matado ele. E quando, em relação ao outro, a gente conseguiu identificar, prender. E aí foi interessante porque eu conto toda essa história, primeiro, para dizer para vocês que uma coisa bem triste, porque eu fiz um contato com a família dele e algum parente dele que foi lá, resolveu os problemas, falou assim, meu Deus do céu, ele estava com viagem marcada para ir, para nos visitar, no dia 24, ia passar o Natal com a gente, com a família e tudo mais, e não pôde passar. Então, a violência faz isso com as pessoas. E viver essa realidade, ver as pessoas morrendo pela violência, ver as pessoas sofrendo e o efeito colateral disso, é muito poderoso e transforma a vida da gente. A gente vê muito sofrimento, isso transforma, pode nos deixar mais duro de um ponto de vista, mas também nos faz mais ternos assim em outros aspectos. E então, mas juridicamente, então, quando eu fui pedir, esse cara estava identificado, fui pedir a prisão dele, e aí eu chego no juiz, e aí eu fiquei na dúvida. Eu falei assim, vou pedir uma prisão temporária ou uma prisão preventiva? Para mim, assim, cabia os dois, as duas possibilidades práticas eram possíveis, mas ninguém me disse na faculdade, em uma situação real, o que eu ia pedir, a temporária ou a preventiva, do ponto de vista investigativo, do ponto de vista da polícia. Me falam quais são os requisitos da prisão preventiva, me falam quais são as situações que cabem em prisão temporária e quando não cabe prisão temporária, mas ninguém me disse, num caso real, quando eu tiver que ir lá despachar com o juiz, qual é a melhor prisão para cada caso. Ninguém me falou isso na faculdade. Daí eu chutei. Né? A gente tem que ter um critério. Eu falei assim, unidunite, salame, preventiva. Não, preventiva é mais bacana, né, e tal, blá, blá. Fui lá. Aí eu falei assim, vou despachar com o juiz para falar, contar do caso e tudo mais. E eu sempre gostei de despachar pessoalmente, porque o papel é uma coisa, outra coisa é você conversar. E, enfim, eu nunca tive esse problema, porque a gente faz isso por uma questão realmente de uma finalidade pública. E aí, cheguei com a preventiva, aí ele me atendeu muito bem, olhou, aí eu vi que ele ficou meio assim, eu fiquei inseguro, eu falei, poxa, mas um caso tão grave, será que ele não vai decretar prisão? Aí no meio da conversa ele falou assim, doutor, por que o senhor não pediu a prisão temporária? Eu falei, não sei. Eu tinha duas opções,
Aí eu usei uma. Aí ele falou, não, deixa eu falar uma coisa. Eu sou um delegado novo e tal, né? Enfim, ele foi muito bacana. Já era uma pessoa mais velha, né? Um juiz já muito antigo, já está aposentado. Ele falou, deixa eu te falar uma coisa. Você está no meio de uma investigação. Né? Você está identificado, mas você precisa interrogar esse cara, você precisa... Então, a arma não foi localizada ainda. Então, por que você não pede um mandado de busca para a casa dele? Eu falei, putz, é mesmo. Por que você não pede um mandado de busca para a casa dele com uma prisão temporária? Porque a prisão temporária é crime hediondo, você vai ter 30 dias. Se eu te der a preventiva agora, você vai ter que finalizar o inquérito no tempo do inquérito, do réu preso, do suspeito preso. Então, por que você não pede a temporária? Você ganha 30 dias, ainda se você voltar aqui, eu te prorrogo por mais 30 dias, se você não conseguir. Ainda se você pedir, eu te defiro a busca. Aí eu falei assim, não, vou voltar daqui. Não, doutor, pega um papel ali, faz a caneta mesmo. Faz ali, ó, senta ali, ó, vou arrumar uma caneta. Fulano, pega um papel aqui para o doutor aqui. Aí eu fiz a representação, excelentíssimo senhor, juiz de direito, delegado, veio a presença de Vossa Excelência, prisão. Aí eu peguei a mesma história e tal, copiei, apresentei, ele deferiu. Mas ninguém me falou isso na faculdade. Ninguém me falou que, olha, na prática lá, esse prazo é importante, você vai ganhar tempo, você não vai perder tempo. E outra, do ponto de vista do juiz, ele me falou, do ponto de vista do juiz é muito mais fácil, que a prisão temporária é a prisão para investigação. Então, se você pede para investigar, eu não tenho como discutir, você que está investigando. Agora, para eu fundamentar uma prisão preventiva é muito mais difícil e muito mais fácil para derrubar. Prisão temporária não, a prisão temporária ela substitui a antiga prisão por averiguação. Ela é a prisão para averiguação dentro de uma legalidade e uma constitucionalidade maior. Essa filigrana a gente só aprende vivendo. E também com essa experiência do bate-papo, de perguntar, de conversar como é que é. Qual foi a minha arrogância? Minha arrogância é que tinha outros delegados, eu podia ter perguntado. Não, né? Mas a gente vai aprendendo assim, a partir daí eu pergunto tudo. Gente, eu pergunto tudo. Às vezes eu sei, mas eu estou inseguro do que eu sei, eu pergunto. E aí, em 12 anos de atividade, de embate, de trabalho, eu errei muito menos do que erraria normalmente, mas não porque eu sou melhor, mas porque eu perguntei mais. Eu sou chato, eu ligo, e quando alguém me dá uma informação e eu não estou seguro, eu ligo para outro. Hoje manda zap, manda no grupo, manda no outro grupo, né? E aí eu sou o cara chato, eu só não mando corrente, bom dia, essas coisas. Mas pergunta jurídica, eu pergunto toda hora, para que a gente tenha esse tipo de relação com o direito, porque o direito não é matemático, apesar de quando a gente estuda, principalmente quando estuda para concurso, parece tudo muito matemático, mas o direito não é matemático. Se eu posso perguntar assim para vocês, não quero necessariamente uma resposta técnica, uma resposta jurídica, mas se eu fosse perguntar para vocês assim, o que é crime? Vocês saberiam me responder? O que é crime? Vocês saberiam me responder? O que é crime? O que é crime? Alguém se arrisca? O que é crime? Hein? Perfeito. Ele me disse, qual é o nome do senhor? Não, senhor Joaquim. Então, não precisa ser advogado. Ele falou, meu nome é Joaquim, não sou advogado. Mas o Joaquim está me dizendo, o crime é algo contrário à lei. Está correto? Está correto ou não? O senhor é advogado, o senhor não sabe. A resposta perfeita. Gente, o crime, olha, se eu der uma resposta, eu me lembrei do meu professor, Ney Moura Teles, grande professor de Direito Penal, um dos maiores do país, tive a honra de ser aluno dele, e ele falava uma coisa muito parecida com o senhor. Ele falava, gente, crime é aquilo que a lei diz que é crime, ponto final. O que a lei não diz que é crime, não é crime, acabou. Princípio da legalidade. Então ele está falando do ponto de vista legal, ele está certo, sim ou não? O crime é uma conduta contrária a uma lei penal, sim ou não? Sim. Agora, você tem esse conceito formal, ou seja, um conceito jurídico, de que o crime é algo contrário à lei, mas nem sempre o que a gente sente que é crime, ou que nos afeta fortemente como crime, ele é algo descrito na lei. Porque existe o bem jurídico e o aspecto material do crime, que muitas vezes não é formalizado numa lei. Olha, certa vez, antes da Lei Maria da Penha, a gente realmente tinha uma dificuldade muito grande de trabalhar com violência doméstica. Porque já tinha surgido a Lei 9.099, e a violência doméstica é uma realidade,
E muitas vezes havia violência doméstica, era um crime de menor potencial ofensivo, e a gente tinha que soltar o agressor ou a agressora. Porque não é só o agressor, né? A violência doméstica no sentido amplo da palavra, né? Mas, no caso da Lei Maria da Penha, como a gente está falando de uma vulnerabilidade, era um problema realmente muito sério que eu vivia por ter trabalhado em comunidades mais pobres. E existe um aspecto social disso tudo, mas o que eu quero ressaltar para vocês é essa diferença entre o que a lei descreve como crime ou o que a gente percebe como materialmente violador do nosso bem jurídico, do bem da vida, né? E aí, acontece que esse cara tinha tido uma briga com a namorada, na verdade com a pessoa que ele morava, né, com o vivente dele, ele a agrediu, e a irmã dela foi à delegacia e foi, entre aspas, denunciar. Na verdade, foi noticiar a polícia. Então, nós intimamos todo mundo, a vítima foi encaminhada ao ML, era um crime de menor potencial ofensivo, não existia a Lei Maria da Penha, nem se falava também em ação penal pública incondicionada nessas situações. Então, enfim, o que o senhor disse, essa violência, essa agressão física, ele a xingou, ele a agrediu, então, formalmente, você tem uma violação à lei penal, nós temos o crime. E aí nós temos o procedimento, a persecução criminal, dentro das regras do processo penal, que vai ser aplicada naquela situação. Mas, esse cara que é o agressor, e ele falou: doutor, eu achei muito injusto o que fez, porque ele contou uma história meio que justificando a conduta dele. E eu falei: olha, talvez o que você me falou explica, mas não justifica. Então, essa é uma coisa bem diferente. Mas, sim, você quer me relatar? Olha, eu tenho uma coisa muito grave que eu preciso te relatar. Uma coisa muito grave que eu preciso te relatar. E eu acho que é muito mais grave do que eu fiz hoje. Já que eles estão ferrando com a minha vida, também eu vou ferrar com a vida deles. Existe um crime que está acontecendo. Existe uma situação extremamente grave que está acontecendo na casa deles. E eu preciso relatar ao senhor. Mas eu quero relatar em off. Falei: polícia é assim? Claro. Chega aqui. O que houve, meu amigo? Gravadorzinho, né? O que houve, meu amigo? Na época era mais difícil, não tinha hoje é mais fácil. E aí ele fala: gente, estou falando muito na época, né? Parece que eu estou velho, né? Nossa, eu vou parar com isso. E aí ele começou a relatar: olha, essa minha namorada, vou dar um nome aqui, Maria, a pessoa com quem eu convivo, ela tem uma irmã. Ela tem uma irmã mais nova do que ela. Essa menina deve ter uns 20 e poucos anos. Então, essa mulher dele, né? Mas a outra, ele falou, era mais nova. E esse cara que é o pai dela, na verdade é o padrasto dela, porque ele é pai dessa menor, mais nova que ela. E essa menina que me denunciou, eu não tinha tido contato com ela, que ela foi registrar em outra situação. Essa menina que veio aqui noticiar o que estava acontecendo e tudo mais, eles estão fazendo uma coisa muito grave. Pensei, estão vendendo droga, estão, sei lá. Aí ele me falou: olha, desde que eu namoro, eu conheço há mais ou menos 1 ano, 2 anos que eu conheço a minha namorada, minha companheira, eu soube, através dessa minha companheira, que o pai e a filha mais nova mantêm relações sexuais. Mantém relações sexuais, incesto, né? E ele falou assim: e eu quero, então, noticiar esse fato e quero que seja tomada uma atitude. Eu chamei logo um policial. Falei: cara, verifica aí, porque parece que tem uma situação aí envolvendo um ato sexual com menor. Vamos ter que... Ele: não, doutor, ele não é menor, não. Não é menor? Não, doutor, ela tem 18 anos, 19 anos já. Entendi. Mas você sabe se esses atos sexuais começaram, quando começaram? Não sei dizer, mas sei que eles mantêm relações sexuais, entendi. Ela tem problema? Ela tem alguma deficiência mental? Ela tem algum tipo de vulnerabilidade assim? Não, ela é normal, ela veio até que noticiou. Aí eu falei para ele: mas... doutor, você não acha isso grave? Eu falei: não, olha, talvez do ponto de vista social, do ponto de vista moral, você... parece grave. Eu não teria coragem de transar com minha mãe, nem com meu pai. Não teria. Eu sou muito carinhoso, abraço, sou super fraterno, mas agora, sei lá, tem gente que, né, tá louco para tudo. Mas não é crime.
Mas claro, vamos verificar se isso não começou quando ela era menor, se não está prescrito e tudo mais. Mas ele falou assim, doutor, mas olha só, está acontecendo agora. Está acontecendo hoje em dia, vocês não vão fazer nada. Olha, não. Apesar de ferir e te chocar muito e parecer atingir, porque, olha só, se isso atinge o meio social que eles vivem, isso desabala a família, desestrutura a família. Apesar daquilo ser muito forte, o Joaquim me ajudou ali. Não é uma conduta, não é um ato que viola uma lei penal. Ele não viola a lei em si, esse ato. Mas ele nos fere moralmente. Então, quando você vai fazer uma pergunta, o que é crime, você tem que tomar muito cuidado. E todo o direito penal, a evolução do direito penal, ele se confronta com isso. Porque se eu perguntar assim, olha só, se eu perguntar para um psicólogo o que é crime, ele vai falar, o crime, do ponto de vista psicológico, é um desvio. Se você perguntar para um psiquiatra, ele vai dar uma. Se você perguntar para um sociólogo, ele vai te dar uma resposta. Se você perguntar para um jurista, hoje, a resposta é, o crime é um fato típico, ilícito e culpável. É um fato típico, ilícito e culpável. Olha, gente, que interessante. Vocês gostam de McDonald's? Sim ou não? Gostam de McDonald's? Sim, né? Em 1905, uma dupla, olha, a gente tem uma seleção, List, que construíram o direito penal. List, Belling, Welzel, Mesger, Redbrush, não é com essa, com certeza não é com essa pronúncia, Messi é de outra seleção. Esqueçam o Messi. Então você tem List, Belling, Welzel, Mesger, os alemães que construíram o direito penal. Olha só que interessante. Os caras construíram o McDonald's, com todo respeito aos cientistas e tudo mais, mas eles criaram o McDonald's do direito penal. Eu vou explicar para vocês como. Antes de 1905, quando é um marco histórico, onde List e Belling, na verdade List publica o livro dele, né, o livro de direito penal dele. Antes, você não tinha uma teoria geral do crime. Então, cada juiz, imagina o juiz lá do norte da Alemanha, o juiz do sul da Alemanha, eles poderiam analisar o mesmo fato e chegarem a conclusões diferentes sobre aquele mesmo fato, porque eles não tinham uma regra descrita na norma que eles deveriam seguir. Então, o juiz analisava o meio social, via esse segundo aspecto, que é o aspecto material. Ou seja, pode ser que um juiz analisasse esse fato de incesto e considerasse crime, porque naquela comunidade aquele extremamente violento. Ou em outra situação, numa comunidade mais liberal, com outros costumes, ele não analisasse dessa forma. E aí, o que isso gerava? Insegurança. Vai da cabeça do juiz. Aí tem um case muito importante, que acontece na Alemanha, em que uma parteira, ela realiza partos. Na Alemanha, no início, então, do século XVIII, do século XIX, você tinha, não tinha direitos trabalhistas, então, mas uma determinada fábrica ou região da Alemanha colocou um princípio de direito trabalhista, era assim, se o sujeito, um funcionário, cuja mulher tivesse filho durante a semana, ele ganhava aquele dia da semana de folga para ficar, aquele dia do parto para ficar. Se caísse num domingo, que era um dia regular de folga, já era domingo, ele já estava de folga, não tinha como compensar, esse era o direito. Então, o que eles faziam? Eles, quando a criança nascia no domingo, eles declaravam que nasceu na segunda, para ganhar a segunda. Então, essa parteira dava uma declaração pública, porque ela tinha fé pública, de fazer isso. Esse mesmo fato, analisado por um juiz do norte da Alemanha, foi avaliado como um fato criminoso. No sul da Alemanha, ou qualquer outra parte da Alemanha, como um fato não criminoso. Olha a insegurança. Aí, o sujeito falou assim, não, calma aí. Quando a gente vai analisar uma planta, quando a gente vai analisar um corpo de um sapo, ou quando a gente vai analisar um corpo de um ser humano, lá na 4ª série, a professora dividiu assim, cabeça, tronco e membros. Não é isso? Cabeça, tronco e membros. Seria um corpo, vamos dizer, organicamente perfeito. Cabeça, tronco e membros. Se você tiver você pode ter um corpo sem cabeça, mas não vai ser um ser humano vivo.
E aí, olha só a sacação desses caras. Desculpa a simplificação disso, mas é como eu consigo atingir a cabeça de vocês e a memória, e o coração, porque é assim que eu fui atingido. De entender a simplicidade e o poder disso na vida de vocês. Isso vai mudar a forma como vocês enxergam a análise do próprio direito penal. Naquela época, desculpa voltar a tanto tempo atrás, mas naquela época o direito penal ele não era uma ciência, o direito em si não era uma ciência respeitada. Não era uma ciência, porque ciência eram ciências positivas. Você tinha Gay-Lussac desenvolvendo a lei dos gases, você tinha Darwin com a teoria da evolução, né? Você tinha os cientistas que eram aqueles cientistas de laboratório, com uma ciência que você poderia ter um método científico. O direito não tem isso. E o que eles quiseram fazer com a teoria do direito penal? Cabeça, tronco e membros. Dividiram o direito penal como se fosse um corpo humano. Cabeça, tronco... Isso foi fantástico. Por quê, gente? Imagina que você chega na loja do McDonald's e fala assim, dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles num pão com gergelim. Você fala assim? Ou você pede um Big Mac? Pede um Big Mac, né? Eles fizeram a mesma coisa. Eles falam assim, olha, o crime é fato típico, ilícito e culpável. Dentro do fato típico, conduta, resultado, pão de hambúrguer, alface, queijo, molho especial. Viram aí? Juiz do norte da Alemanha está aqui, ó, como fazer o sanduíche. Juiz do sul da Alemanha está aqui como fazer o sanduíche. Pega esse passo a passo, pão de hambúrguer, e encaixe o fato aí. Não tem erro. Se encaixar, é crime. Se não encaixar, não é crime. E Belling, cara, foi muito mais genial. E eu estava... Minha filha Lara tem 2 anos. Tem uma Lara que me cumprimentou aqui hoje. Cadê a Lara? Ai, Lara, tudo bom? A Lara... Deixa eu te falar da Lara. A Lara falou assim... Eu fui sair hoje. Falei assim, papai vai trabalhar. Ela vai tomar cerveja? Tem 2 anos e meio. A mãe já está doutrinando, né? Sabe, vai tomar cerveja? Falei, não, papai não vai tomar cerveja, prometo. Aí a Lara, esses dias... Olha só, gente... Olha só, conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Elementos do fato típico. Eu estou falando já da teoria finalista, já pulei 200 anos. Mas, gente, continuou, pão de hambúrguer, alface, queijo, molho especial, cebola e picles com pão com gergelim. Mudou, porque tiraram o gergelim, botaram no meio, a alface mudou, a tomate ficou em cima, não é isso? Mudou, mas continua sendo fato típico, fato típico, ilícito e culpável. A ordem da alface e do tomate pode ter mudado, mas a ideia de respeito a uma regra continuou. E aí a Lara estava assistindo um desenho que eu acho horrível, que é de um menino que come meleca. Qual é o nome dele, meu? Esqueci um. Ele veio lá, eu já proibi esse desenho, mas não adianta. E ela aprendeu a tirar a meleca e botar na boca por conta desse desenho. Como ela já tem 2 anos e meio, eu falei assim, vou aplicar a teoria do crime e vou criar uma norma, olha só. O meu reino é a minha casa, eu estabeleço a norma. O rei sou eu lá, eu estabeleço... Mentira, né? Eu não estabeleço as normas, eu combinei com minha esposa, vamos estabelecer essa norma e tal. Na verdade, eu faço a norma e ela é o STF, ela vê se é legal, se não é. E aí, é mais ou menos isso. Isso é inconstitucional, né? Eu respeito. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, olha, ela está botando, a gente tem que criar, porque direito penal, a gente tem que criar uma mesma técnica que o direito utiliza para inibir essa conduta. Ela, é excelente, você é um gênio. Como é que a gente vai fazer isso com a menina de 2 anos e meio? Fácil. Primeiro eu vou criar uma regra. A regra tem que vir antes. A regra não pode vir depois. E Belling chamou isso de tipo penal. O que é o tipo penal? É a descrição do que o Joaquim me falou. A descrição da lei do que é proibido. É proibido colocar meleca no nariz. Existe uma forma, uma técnica de fazer isso. Colocar meleca no nariz. Não, na boca. Colocar a meleca na boca. E aí, essa é a norma que não pode ser violada. Só que a norma por si, se ela é uma norma punitiva, ela tem que ter realmente uma punição. E essa punição tem que ser aplicada quando a norma é violada, senão você enfraquece a norma. Daí eu falei assim, minha filha, 2 anos e meio, ela já entende. Gente, é um vício naquele YouTube, né? Ele já abre o celular, já sabe a senha da mãe. A senha da mãe é aquela que faz o risco, né? Ela já faz assim o risco, é esse risco aqui, viu? Esse risco aqui. E aí...
ela abre, ela vai lá nos desenhinhos, aranha, não sei o quê, Dona Aranha, ela já sabe, escolhe. A gente tem um cuidado de botar aquele YouTube Kids, né? Porque senão, já viu, né? Tem a Peppa que mata a outra, né? Isso é um perigo, sério, vocês que são pais. E eu falei assim, filha, o papai deixa eu conversar com você aqui. Sentei, tem que ficar no mesmo nível da criança, né? Falei assim, minha filha, deixa eu explicar uma coisa para você. Papai não quer mais que você faça isso aí que você fez. Porque é feio, que não sei o quê. E se você fizer, papai vai cortar o celular. Ela fica caladinha, mas ela entende. Ela entende, gente. Entende. Gente, com 3 anos, se você não levar seu filho para a sessão de descarrego, porque os bichinhos estão... eles vão comer cocô do vaso. Né? Eles são fogo. Eles sabem tudo. E hoje mais, gente. Hoje mais. Enfim, com tanta informação. Enfim, mas para encurtar a história aqui. Acontece o seguinte. Conduta. Aquela conduta que eu descrevi como criminosa. Esse é o fato típico. Gente, o fato típico é como se fosse um cubo pedagógico que você vai encaixando as peças. Você vai encaixando as peças. E quando a peça encaixa perfeitamente, há o fenômeno da adequação típica. E quando há adequação típica, há o que a gente chama de tipicidade. E com a tipicidade, há o fato típico. E havendo o fato típico, conduta. Colocar o dedo no nariz, tirar a meleca e colocar na boca. Resultado, a meleca na boca. Nexo causal, existe uma relação entre colocar o dedo no nariz e a meleca sair do nariz e ir para a boca? Sim ou não? Qual é a teoria? Teoria da condição simples, teoria da equivalência dos antecedentes causais. Não é? Se não fosse o dedo dela e a conduta dela, não haveria aquele resultado do que ela estava fazendo. Há um tipo penal, sim, eu descrevi, eu criei a norma. E o STF, que minha mulher, validou. Tá, é ok. Então, gente, houve o fato típico, sim. Ela estava em legítima defesa, estado de necessidade? Não, estava alimentada, não estava com fome. Né? Existe culpabilidade na minha? Sim, porque a maioridade penal na minha casa é com 2 anos. Ela tem 2 anos e meio, então ela já é maior, é imputável, no meu direito penal. Né? Ela estava em erro de proibição, houve uma má interpretação da norma, um erro sobre a interpretação. Não, ela conhecia a norma bem. Né? A consciência da ilicitude, plena consciência da ilicitude, ela já tem 2 anos e meio, imputável, tem consciência da ilicitude, crime! Fizemos um tribunalzinho, aplicamos a pena, conseguimos 2 horas sem celular, gente. Foi um sacrifício, muito choro, mas conseguimos. Não há pena sem dor. Não há pena sem dor. Apesar da forma bem pueril que eu coloquei aqui, é só para mostrar para vocês que a ideia é essa. Quando, então, Belling cria o tipo penal, o que ele o que ele criou foi uma segurança de que antes de você conhecer o fato, já existe uma norma dizendo que aquele fato é criminoso ou potencialmente criminoso. E que se você cometer aquele fato, há um encaixe perfeito, adequação típica, e aí você vai analisando todos os elementos do crime. Gente, não mudou de lá para cá a ideia, a concepção geral. O que mudou talvez foi a filosofia sobre isso e alguns conceitos de dolo, culpa ou de posicionamento dessas peças. Mas a ideia básica, para que serve isso, não mudou. Respeito ao princípio da legalidade. Vocês já pensaram nisso? O tipo penal, a descrição do crime, é a expressão máxima do direito penal democrático. Aí começam os problemas. Porque isso é o que está nos livros. Mas quando a gente pega o livro e vai para a realidade, a gente tem que diferenciar dolo eventual de culpa consciente. Não é fácil. Dizia um professor meu, dolo eventual é foda-se. Culpa consciente é fudeu. Aí estou eu lá na delegacia. Esse cara falou, foda-se ou fudeu. Esse cara acelerou o carro, bateu, foda-se. Não resolve. Resolve na aula, é engraçadinho, o povo ri. Mas diferenciar dolo eventual e culpa consciente. Dolo assumiu o resultado, culpa consciente, conheceu o resultado, mas não assumir. Que confusão. O próprio dolo, gente, analisar o próprio dolo comum, dolo direto. Porque Weltzel dizia o seguinte, o dolo, o finalismo, e aí a gente não tem que confundir finalismo com intenção. Você sabe o que Weltzel quer dizer com finalismo? Siga o seguinte, eu estou aqui. Eu
consigo me imaginar dando um tapa no rosto dele, sim ou não? Então eu consigo antecipar essa conduta. E se eu der o tapa no rosto dele, eu consigo calcular as consequências que ele pode... As pessoas podem ficar aqui extremamente, enfim, vamos dizer, assustadas com aquilo. Ele também pode gerar uma confusão danada aqui. Eu consigo antecipar essas consequências? Isso é Não, eu consigo dentro de uma certa medida. Isso é possível? Às vezes sim, às vezes não. Ele falou, não, mas que às vezes é possível. Isso não. Você consegue dentro do... Mas só o ser humano consegue fazer isso. Quando eu chego em casa, eu tinha um pastor alemão que pulava na gente com a unha muito grande e arranhava a gente. Ele tinha essa antecipação mental de que podia me machucar? Não, só o ser humano tem. Então, o finalismo é algo que pertence ao ser humano. A capacidade de ver o fim, dentro de certa medida. Olha só, estava chegando em casa, outro dia mudou uma vizinha muito bonita lá para o meu prédio. Aí eu estou chegando em casa, e aí é interessante, gente, assim como... As pessoas bonitas, as mulheres principalmente, estou falando do ponto de vista assim, do homem, né? Como elas sabem que afeta a outra pessoa, porque ela era muito bonita. Quando ela entrou no elevador, aquela mulher, eu fiquei desconfortável, porque você fica, né, com uma pessoa muito bonita, eu fiquei desconfortável. E eu fiquei tão desconfortável, claro, a gente dá aquele, né, social, não vou atacar, né? Por quê? Porque eu tenho antecipação, Wells chamava de antecipação biocibernética. Eu não faço as condutas porque eu sei calcular os resultados dessa conduta. Eu não vou agarrar essa mulher, apesar da vontade que deu. Mas eu estou lá, porque eu tenho antecipação, eu finalismo, eu consigo ver o fim. Ia dar merda, tá filmado. Eu estou lá quietinho. Assim, minha cabeça tá... Minha esposa não está aqui, eu posso falar, né? Tá na internet isso aqui? Não, né? Minha cabeça tá... Minha perna tá lá. Tá uma confusão. E aí eu saio, boa noite, tá? Boa noite. Tá? Aí eu puxo aquele papo, né? Senhora nova aqui. Assim, eu mudei aqui pra cá com meu marido. Já viu um rapaz aí que joga basquete? Não vi não. Tá bom. Aí saio, né? Só que você tá aqui muito, né? Aí cheguei em casa, tá lá minha esposa, cuidando da Lara. Linda também a minha esposa, quem já viu foto dela, é uma mulher linda e tal. Mas, pô, tá aqui no negócio, eu preciso falar. O homem tem esse negócio de falar, gente, eu não tenho que falar. Aí eu falei assim, amor, papo vai, papo vem. Amor, você viu o povo que mudou? Eu falei, o povo, né? O povo que mudou pro apartamento do lado. Aí ela já olhou pra mim e falou assim, o povo não, a mulher, né? Eu falei, não, mulher não, eu encontrei com um cara, um jogador de basquete, grande. Aí ela falou assim, né, tá bom. Se eu chegasse pra ela, olha só, tudo é o jeito de falar. Se eu chegasse assim, amor, você vê a delícia que mudou. Gente, ela estava cortando carne. Gente, antecipação biocibernética, isso é finalismo. Wells dizia isso, o ser humano, o finalismo é isso. O ser humano, quando ele age calculando os resultados. E ele tem a capacidade, ser humano, de calcular o resultado mais ou menos exato. Mas para saber disso, você tem que entrar lá na cabeça dele. Porque se ele não vai exteriorizar. Nem sempre ele vai exteriorizar. O sujeito está no shopping. E aí, eu tenho esse péssimo hábito. Eu perco muitas coisas. Então eu tenho uma bolsa, como se fosse uma necessaire. É super brega. Mas assim, a única coisa que eu achei para não perder as coisas. Eu boto tudo lá, celular, carteira. Então, eu deixo as coisas nessa necessaire, deixo em cima da pia e vou usar o banheiro do shopping, alguma coisa assim. O que é extremamente, né, imprudente da minha parte. Mas já aconteceu, quando eu não usava, uma vez eu deixei a carteira. Olha só que interessante. Tinha outra pessoa, outro homem lá dentro do banheiro, outro cara lá dentro do banheiro. Eu saí do banheiro e a carteira ficou em cima da pia. Eu dei 3 passos, fiz assim, falei, minha carteira. Quando eu voltei, a carteira não estava. Eita! Aí, o rapaz tinha acabado de sair, eu chamei o segurança e falei, cara, eu acho que aquele cara está com a minha carteira. Aí o segurança falou, amigo, olha... Aí o cara jogou um migué lá, você está no shopping, num sábado, eu vou falar que... Eu falei, bicho, me dá minha carteira aqui, eu estou com minha família e tal, não faz isso, dei um esporro nele e tal. Mas vamos supor que eu não tenha prevaricado, que eu tenha realmente chamado a polícia para prender o cara em flagrante. Poderia chegar e você é o delegado de polícia lá, responsável por analisar aquele fato. Amém?
E aí você, amém ou não? Você é o delegado, você passou no concurso, você é o delegado de polícia. Estou passeando aqui no Ceará, você é delegado de polícia da Nobre Polícia Civil do Estado do Ceará. Aconteceu esse fato num shopping de Fortaleza e é apresentado para você numa delegacia aqui da capital. Você está lá no plantão, recebe aquela notícia. E aí? Fácil, direito penal, Caio, Tício, Mévio. Já percebeu que os livros os exemplos é tudo de homicídio? É porque a teoria geral do direito penal, gente, na verdade é a teoria geral do homicídio. Para o homicídio é uma beleza. Agora, quando você vai, aí você tem que fazer os ajustes. Aí geram os problemas. Gente, o cara então deixa a carteira, apresentou para você. Gente, furto ou apropriação de coisa achada? Ou seja, ele subtraiu coisa alheia móvel para si ou para outrem, ou ele achou algo perdido e não devolveu? Apropriação, gente, presta atenção. A gente tem que analisar o que está dentro da cabeça dele. Tem que estar na cabeça dele, porque se ele me viu deixando a carteira, naquele espaço de tempo, você pode dizer que ele subtraiu. Agora, se ele não viu e achou que era uma carteira realmente... Gente, a análise é feita a partir do interno para o externo. Se ele não exteriorizar isso, você não tem como descobrir. E aí você faz a adequação que melhor você achar naquele momento. Mas as duas respostas estariam corretas. A depender do que estava no coração e na cabeça dele. Porque o dolo é consciência e vontade de realizar uma conduta descrita na lei como proibida. Consciência e vontade, você tem que entrar no coração do cara, como é que você faz isso? E você, no dia a dia, tem que fazer, às vezes rápido, numa madrugada, 3 horas da manhã, como delegado de polícia. Com uma chance de errar absurda. Recentemente teve um acidente muito grave lá no Distrito Federal. Os sujeitos estavam praticando pega e causaram um acidente, mataram algumas pessoas. Isso gerou uma comoção muito grande, foi numa via bem principal lá de Brasília e tal. Enfim, morreu membros de uma mesma família, foi uma coisa muito triste. Mas anos antes, existe uma ponte lá, chamada Ponte JK, se alguém conhece, é uma ponte bem bonita, com os arcos, né? Existe essa ponte lá. E houve um acidente na década de 90, no início dos anos 2000 ali, um acidente muito grave também. Para resumir aqui, para não tomar muito tempo de vocês com essa história, mas o fato é que o sujeito estava sob efeito de álcool, o que não ficou exatamente provado, mas o álcool em si, mas as pessoas provaram que ele havia bebido antes, estava numa festa, estava em alta velocidade, causou um acidente e matou 2 mulheres. O delegado, Dr. Jefferson, que é meu amigo de uma turma anterior, um delegado um pouco mais antigo, na época, autuou esse cara por homicídio doloso, por dolo eventual. Lembra aquela dificuldade? Dolo eventual, porque na cabeça dele, no entendimento do delegado, você entra no coração do cara através do que ele exterioriza, não é? Você consegue entrar nas pessoas através do que ela exterioriza. Você consegue entrar no coração, na cabeça, através do que ela exterioriza, porque se ela não exteriorizar, você não sabe. Talvez jogadores de pôquer consigam fazer isso com mais filigrana, né? Mas, em geral, a gente tem que estudar o comportamento das pessoas, é uma coisa extremamente subjetiva. Esse cara foi, então, preso em flagrante por homicídio por dolo eventual. O promotor de justiça denunciou esse cara ao júri, o Tribunal de Júri de Brasília, por homicídio, duplo homicídio com dolo eventual, ainda com qualificadora e tal. Bom, houve um recurso para o tribunal, 3 desembargadores. A desembargadora Sandra de Santos, que é a esposa do ministro Marco Aurélio, excelente desembargadora, uma pessoa assim, fantástica, foi minha professora também, ela entendeu que não era dolo eventual. Ela entendeu que era culpa consciente. O argumento dela foi: no dolo eventual, o sujeito assume o risco de produzir o resultado. Se ele tivesse assumido o risco do acidente, ele estava assumindo o risco de se matar. Foi o raciocínio que ela teve. Um desembargador concordou com ela. O terceiro falou: não, esse raciocínio é um absurdo. Foi um dolo eventual. Então, gente, presta atenção. O delegado entendeu que é dolo eventual.
O promotor entendeu que era dolo eventual. 2 desembargadores entenderam que era culpa consciente. Que era um homicídio culposo de trânsito. Porque o direito penal dos livros, foda-se e fudeu, não resolve. Estão entendendo as dificuldades? E aí tentam fazer, o colega está falando, tem entendimento pacificado na STJ. Aí eles tentam transformar o direito numa matemática. Alta velocidade mais embriaguez, não é isso? É uma equação, monta uma equação. Também não funciona sempre. Porque as realidades, os fatos da vida cotidiana, elas são infinitas. Tinha um hospital perto de uma delegacia que eu trabalhava, que era um hospital grande, reconhecido e tal. Um dia, uma mulher procurou a delegacia, eu a ouvi em termo de declaração, e ela dizendo que foi abusada pelo médico, foi o termo que ela usou. Olha, eu queria relatar que eu fui abusada pelo médico. Fui abusado pelo médico. Fui fazer um exame e, enfim, durante o exame ele abusou. Uma coisa extremamente grave. Tudo bem. Me relata, a senhora pode me relatar o que aconteceu? Ela disse, sim. Eu fui com umas dores abdominais, e aí fui fazer uns exames, etc. Estava com algumas dores abdominais, fui fazer exames, etc. e tal. E ele foi fazer um exame clínico, depois já aguardando o exame. E aí ele foi, pediu que eu me despisse, eu botei aquela roupa ginecológica, né, aquela roupa médica. Ele me colocou lá, numa mesa, sozinho, e começou a apalpar minha barriga e tal. Perguntou se estava sentindo dor. Tranquilo. De repente, ele disse que começou a tocar, em partes eu comecei a ficar desconfortável, mas ele é médico, né? Assim, enfim, e ele estava. De repente, ele começou a passar a mão na minha virilha, perguntou se eu estava sentindo dor. Esse liame é muito complicado, porque, mais uma vez, o direito penal que não está nos livros é aquele que está no coração do autor. Se ele não exteriorizar, como é que eu vou falar que tecnicamente ele não estava fazendo um exame mesmo? Mesmo que ele tocasse a genitália dela. Eu não sou médico. Se tecnicamente isso fizesse algum sentido, vamos supor, só por força aqui didática, vamos supor que teria algum sentido médico tocar essa parte. Mas no coração dele ele estava excitado. Não só no coração, né? Não é isso? Mas ele precisa exteriorizar. E ele exteriorizou. Ele virou para ela e disse, está doendo ou está gostoso? Quando eu conto essa história, as mulheres ficam assim, que filha da puta. Né? Gente, nesse momento, aí sim, eu identifico, opa. A partir do momento que ele fala, está me tocando, gente, o dolo, ele passa no coração e na cabeça do agente. No momento que ele fala, exterioriza algo que não é compatível com aquela conduta, você determina o dolo dele. Ele chama até delito de tendência intensificada, porque você não consegue, você precisa intensificar um ponto, precisa exteriorizar fortemente a vontade dele para que você identifique aquilo. Essa é a dificuldade. Exteriorizar, nem sempre isso acontece. O problema do dolo é um problema prático, e é um problema que a gente vive. O problema da culpa é um problema prático, porque o livro, a receita do bolo é muito boa. O conceito do dolo, as classificações do dolo, culpa, o que não é culpa. O que é a quebra do dever de cuidado, o que é imprudência, negligência. Isso é muito, teoricamente, muito bom. Mas quando a gente vai para a realidade, é isso que eu quero passar para vocês. O que eu tenho que fazer, então, como um operador do direito? Guardem isso. Busquem a exteriorização. O ser humano, ele exterioriza a vontade dele. Com gesto, com palavras, com atitudes. Como esse médico fez. Se ele não tivesse exteriorizado, a gente ficava numa penumbra, num liame, difícil de determinar. Vocês concordam comigo? Esse é um trabalho diário, essa é uma dificuldade diária que acontece. Oi? Foi indiciado por posse sexual mediante fraude.
foi denunciado, foi condenado. Não é uma pena alta, mas foi o suficiente para afetar moralmente ele e a carreira dele de alguma forma, porque acabou saindo no jornal, uma coisa que dá uma repercussão jornalística, né? Acabou saindo no jornal. E ele... era um médico tarado, vamos dizer, né? Um pouquinho tarado. Mas ele não fez mais do que exteriorizar a conduta dele. Talvez ele já tivesse feito isso outras vezes sem exteriorizar, mas agora ele exteriorou de uma forma tão intensa que a vítima percebeu. E a vítima se sentiu atingida, atingiu o bem da vida dela, que é a intimidade dela, que é a liberdade sexual dela, a dignidade sexual. Hoje se fala em dignidade sexual dela. Conseguem pegar isso? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Outro problema. Falamos da conduta, ação, final, enxergar o final. Falamos de dolo, falamos de culpa. E o nexo de causalidade? Que difícil, né? O nexo de causalidade. O nexo de causalidade, teoricamente, é muito fácil. É a relação que se estabelece entre a conduta e o resultado. Então, desculpa mais uma vez, se eu der um soco no seu nariz, existe a conduta que gera um resultado. E aí você estabelece, existe um liame físico, causal, causa e efeito, terceira lei de Newton. Existe uma relação física entre dar soco em alguém e quebrar o nariz dela, sim ou não? Sim, estabeleceu-se o nexo causal. Estabeleceu-se o nexo causal. Então você responde facilmente situações físicas, lesões, danos, com a relação de causalidade física. Mas você não resolve problemas como eu enfrentei. Um sujeito correndo no parque, relação de causalidade. Lembrando aqui a teoria que nós adotamos, teoria da equivalência dos antecedentes causais. Tudo que contribui para o resultado, mesmo que minimamente mais ou menos, se ele der causa ao resultado, se ele contribui para o resultado, ele é causa. Daí você preenche conduta, resultado, nexo causal ao nexo causal. Teoricamente é muito simples, então. Mas aí o sujeito estava correndo no parque. Vinha uma senhora numa cecizinha. Lembra da cecizinha que tinha uma cestinha? O sujeito se distraiu. Lá no parque, existe um parque, existe a parte das pessoas correrem, existe a parte da bicicleta. Enfim, ele acabou entrando na parte da bicicleta, derrubou a senhora. A senhora se machucou, teve uma lesão na perna, um ferimento na perna. Há nexo de causalidade entre ele derrubar a senhora e a lesão na perna, sim ou não? Ele teve dolo? Ele quis ou assumiu o risco? Vamos dizer que ele foi imprudente. Não é isso? Quebrou um dever de cuidado por culpa. E gerou um resultado por culpa. Essa senhora é levada ao hospital, era um domingo, e o médico, na hora de fazer, ou a pessoa que estava lá, na hora de fazer a asepsia, não fez de forma correta. Fez mal feito, muita gente e tal, colocou lá um emplasto sabiá, qualquer coisa assim, lembra do emplasto sabiá? Botou lá alguma coisa lá e falou, vai para casa. Aquilo infeccionou, caiu na corrente sanguínea dela, em poucos dias ela estava morta. Infecção generalizada. Uma senhora já... Gente, presta atenção aqui. Vocês já ouviram falar de Tirã? Tirã. É porque escreve Tirem. Mas vocês conhecem o Tirã? O Tirã dizia o seguinte: quando você tira uma causa e o resultado desaparece, é porque aquilo não é causa. Se eu tiro a minha avó e o Lúcio desaparece, ela é causa. Porque se não fosse minha avó, eu não existiria. Gente, se eu tiro o cara que correu, se eu tiro o cara que correu da história, essa senhora teria morrido daquela forma, naquele dia de infecção, sim ou não? Não, então ele é causa. Mas ser causa não é a mesma coisa do que ser responsável. Repito, ser causa não é a mesma coisa do que ser responsável. Minha avó é causa de mim, sim ou não? Mas ela é responsável pelas minhas condutas? Não, então ser causa é diferente de ser responsável. Esse médico deu causa? Sim ou não? Sim.
Então vamos lá, receita de pão de hambúrguer, faço queijo de molho. Você está lá, delegado de polícia, você vai analisar esse fato. Então você vai pegar lá a teoria, o McDonald's do direito penal. Gente, conduta. Quem corre no parque? Finalismo, consigo ver a consequência. Eu tenho que ter cuidado, porque tem crianças, tem idosos, etc. Tenho que correr com cuidado, sim ou não? Sim. Quando eu quebro o cuidado e causa um resultado danoso, isso se chama culpa. Houve sim uma conduta culposa, com resultado culposo, sim ou não? Houve um resultado? Sim, um resultado material. Houve uma pessoa lesionada, não é um resultado nem... É um resultado material. Pessoa lesionada. Anexo de causalidade? Se eu tiro ele da eliminação hipotética de Tirran, o resultado desaparece. Então ele é causa. Ele está... Há um fato típico para isso? O Código Penal descreve. Ele está em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular do direito? Não. Ele é imputável? É maior. Ele tem potencial consciência da licitude? Sim. Ele não está em erro de proibição. A exigibilidade de conduta diversa, exigia-se desse cara mais cuidado naquelas condições? Sim. Dentro da teoria matemática do direito penal, ele é um homicida. Ele matou essa mulher. Mas aí você vai falar, Lúcio, nós... Ele falou, Lúcio, mas ela não morreu por conta da queda. Ela morreu pelo erro médico. Ela morreu também pelo erro médico. Quando você bota dentro da teoria, o erro médico, ele potencializou um desenvolvimento causal que já existia. Gente, se ela não fosse para o hospital, ela ia ter infecção, provavelmente. O que o médico não fez, ou a equipe médica não fez, ou a equipe de saúde não fez, foi estancar esse desenvolvimento causal. Vem a dificuldade disso. Gente, se eu boto, o que eu estou dizendo para você, se eu boto na receita do McDonald's, de bolo lá, fato típico de estudo de culpabilidade, esse cara matou essa mulher. Isso significa que ele não vai responder, os médicos não vão responder? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a teoria falha. A teoria falha quando a gente tira ela do livro e joga na realidade. E aí? Aí, graças a Deus, bons teóricos ficam lá, vai botando o rebocozinho, né? Aí criam novas teorias da ação, teoria significativa da ação, criam novas teorias do nexo causal. Teoria da imputação objetiva, nada mais já ouviram falar? Teoria da imputação objetiva? Sim ou não? Já ouviram falar? Teoria da imputação objetiva resolve. Ela remenda o nexo causal. Por quê? Ele vai dizer o seguinte, para que o sujeito responda, ele tem que ter criado um risco e o resultado tem que ser compatível com esse risco. Gente, ele criou um risco para essa senhora, sim ou não? O risco desse tamanho, sim ou não? Sim. O resultado foi desse tamanho, é compatível? Não, então não há imputação objetiva, ele não responde. A teoria da imputação objetiva, segundo eu enxergo na prática, ela é um corretivo do nexo de causalidade. E quando a gente precisa aplicar, a gente fala, ufa, ainda bem que alguém exigiu isso, inventou isso, porque senão eu teria que indiciar esse cara por homicídio. Se eu for seguir a regra, claro, tem um bom senso, mas se você for seguir a regra matemática do direito penal, você comete injustiças como essa. Outro problema que afeta é justamente a análise da tipicidade. A gente tem muitos tipos penais e, ao mesmo tempo, a gente tem poucos tipos penais. Porque os tipos penais são criados... Existe uma verdadeira inflação legislativa. Se alguém quiser me alertar do tempo aí. Gente, eu adoro esse tema, eu adoro falar disso. Mas falar de tipo penal, falar de conduta, porque isso é afeto ao delegado. Isso é afeto ao delegado. O delegado primordialmente trabalha tipificando, é como um médico. Você chega no médico e fala assim, olha, estou sentindo isso, estou sentindo isso, estou sentindo isso. Aí ele vai te perguntar, você está sentindo isso também? Estou. Você está sentindo aquilo? Não. E aí, na cabeça dele, ele tem várias doenças. Não podem ser duas doenças. E ele adequa perfeitamente aquele sintoma ao tipo médico, ao modelo de doença que ele tem. Você tem isso. E você precisa desse tratamento. O trabalho do delegado é mesmo?
O que ele fez? Ele fez isso, isso, isso. Ele fez isso? Não, ele não fez isso. Ele fez aquilo? Fez. Então existe ali uma série de tipos penais e você encaixa em um, não pode ser em dois. Não pode. Aí o sujeito chega, a polícia chega na delegacia conduzindo um sujeito que havia pulado do 2º andar. O cara tinha fumado lá uma maconha estragada, deu uma alucinação, pulou do 2º andar, caiu em cima de um carro, só deu prejuízo para os outros. Caiu em cima de um carro, filha da mãe não se machucou. O cara pulou do 2º andar, caiu em cima do carro, doidão. Aí ele chegou lá no porteiro e falou assim: pô, me ajuda aí que eu me suicidei. O policial militar levou ele para a delegacia. Falei, o que aconteceu? Não, doutor, é que eu fumei uma mais lá e me deu uma doideira, eu vi o Batman, Mas tinha alguém com o senhor lá? Não, eu estava sozinho. Alguém te ligou, me pediu para você pular? Não. Tinha alguém lá embaixo gritando, pula, pula. Não, é o Batman mesmo que voou, eu fui voar atrás. O Batman nem voa, né? Eu fui, pulei atrás e tal. Falei, fato atípico, né? Mas não tem que punir o cara? Ah, sim, tem o dano, né? Dano doloso, assumir o risco. Se eu pulo em cima de um carro, eu sei que eu vou, né? Eu assumo o risco, pelo menos. Aí o PM estava certo. Falei, o senhor está certo. Existe o dano do veículo. Chama ação penal privada. Chama o dono do carro. Ele, pô, eu me mato e ainda tenho que responder? O senhor tem que responder, mas não pelo problema de tipicidade. Não é isso? Não existe... Não se pune essa autolesão. Nesse caso, a não ser que ela seja meio para fraude, né? Se ela for meio para fraude, se pune a fraude, não a autolesão. Tem até um vídeo que circula atribuindo que o delegado disse se matar é crime e tal. Eu não sei se é verdadeiro aqui. Esse problema de tipicidade é um trabalho do delegado. Como naquela situação em que o sujeito bate o carro, e o carro é removido, às vezes o cara é para o hospital, e a companhia elétrica vai à delegacia querendo registrar a ocorrência da batida no poste. A gente, claro, registra a ocorrência e tudo mais, para ver se houve algum crime de trânsito. E geralmente não tem. E a empresa cobra da polícia o dano no poste. Em relação ao dano no poste, não, mas aí foi um dano culposo e tal, não tem relevância. Pô, mas ele assumiu o risco, bateu. E aí, se for dolo? Não é fácil, não é um trabalho fácil. Quando, então, se cria a teoria, olha só, não quero perder vocês. Quando se cria, então, a teoria do crime, se criou uma receita. E a receita, geralmente, dá certo. Para a maioria das situações. E aí é que eu digo para vocês uma coisa importante. Uma coisa muito importante. Esse trabalho de tipificação, de condução da investigação, do desenvolvimento desses elementos, ele tem que ser feito por uma autoridade, por uma instituição autônoma. Gente, presta atenção aqui. Aquele que analisa isso, ele está psicologicamente afetado pela decisão dele, porque é uma decisão difícil. Decidir se o sujeito atropelou e matou com dolo eventual ou culpa consciente, quando eu tenho que decidir, eu chego a uma conclusão e estou psicologicamente relacionado com aquele resultado. Dificilmente alguém vai conseguir me convencer do contrário. E se eu for o cara que investiguei, e se eu for o cara que for denunciar, eu vou denunciar ele com essa afetação psicológica. Eu não tenho imparcialidade. Se eu sou o investigador, eu não posso ser o acusador. Porque fere o princípio democrático. Se um dia... Gente, todo mundo aqui já praticou crime, viu? Todo mundo aqui já praticou crime. Todo mundo. Mesmo que seja um adultério tentado. Doutor, adultério não é mais crime. Gente, na cabeça... Assim, os tipos penais são tão variados que eu tenho certeza que todo mundo aqui já comprou um CDzinho pirata... Já baixou uma música sem autorização. Hoje está até mais fácil. Mas o dia que eu praticar o crime, escrevam aí. Eu quero que uma instituição forte, independente, autônoma,
com uma autoridade que tenha esse discernimento que eu estou falando aqui para vocês, que eu sei que vocês terão, que ele me investigue. E se ele chegar a uma conclusão de que eu pratiquei um fato típico, uma conduta, resultado, nexo causal e tipicidade, eu quero que ele esteja convicto disso, eu quero que ele me indicie. Mas eu quero que quem me denuncie seja outra pessoa. Porque eu quero ter o direito de ter uma segunda opinião. Ninguém pode me subtrair disso. Por isso que eu defendo, do ponto de vista profissional, que a investigação tem que ser feita por uma polícia. A polícia não dá conta. Então, melhor é a polícia. Gente, em Brasília não temos confronto armado. A Polícia Militar do Distrito Federal não tem confronto armado com crime organizado. Até às vezes com um bandidinho assim de rua. Mas nós não temos confronto. Crime organizado, nós temos uma das principais penitenciárias do país, que é a Papuda, e nós não temos crime organizado. O PCC não consegue entrar em Brasília. Por quê? Porque nós temos uma polícia judiciária forte, que trabalha na inteligência. Antes, quando os caras são presos, eles são presos sem trocar um tiro. Eles são presos no contrapé. Se você deixar acontecer o que aconteceu no Rio de Janeiro, aí tem que ter confronto. Se não tem investigação, se não tem uma polícia técnica eficiente, uma perícia de alto nível, se você não tem bons investigadores, se você não tem uma estrutura humana e material correta, você tem um confronto. Aí o policial vai morrer lá na ponta. Você quer melhorar a criminalidade do estado do Ceará? Estou falando do estado do Ceará porque eu estou aqui. Invista na polícia militar, sim. Não tem como. Mas se a polícia civil, a polícia judiciária, a polícia investigativa tiver sucateada, o policial militar vai morrer lá na ponta. Por quê? Porque o combate à grande criminalidade, ela se faz com inteligência, com investigação e com investigação qualificada de alto nível. Por um órgão autônomo, que não seja o seu acusador. Essa é a minha opinião, com todo respeito à dos demais. Defendo, então, uma polícia investigativa forte, democrática, humana, e que consiga fazer frente, dentro do que é possível, da parte da polícia, fazer frente a essa criminalidade que a gente sabe que não é um problema só de polícia. Tá? Pedro, fechou? Gente, no mais, agradeço essa oportunidade de estar aqui. Adorei esse bate-papo. Espero ter, mesmo que colocado ali um arrozinho ali uma semente. Eu ia botar um feijãozinho na feijoada de vocês. De ter botado ali uma semente na cabeça de vocês para vocês raciocinarem sobre a importância da análise típica e desse descompasso que há entre o que a gente vê nos livros e o que a gente vê na realidade. No mais, agradeço e até a próxima. Você falou um pouquinho daquela técnica reversa? Fala um pouquinho o que significa, o que é a técnica, né? Eu tenho falado, não sei se vocês já me seguem e tudo mais, existe isso que a gente está fazendo aqui, que é uma discussão que a gente se aprofunda mais na parte filosófica e talvez psicológica do que é o direito. E existe o adestramento, e a palavra é essa, para você passar em concurso. São coisas diferentes. São coisas extremamente diferentes. Esse embate aqui é um embate de reflexão. Vocês podem concordar ou discordar de mim e todo mundo vai ficar feliz. Mas na prova não, você tem que concordar com uma certa lógica, porque se você acertar ou errar, e você tem que pontuar mais ou pontuar menos. Então eu convido vocês a ir no YouTube e colocar assim, estudo reverso, para assistir uma aula que eu tenho lá de mais de 1 hora, que eu explico uma técnica de adestramento, de treinamento para a prova mesmo. Em geral, vocês já sentiram essa sensação assim? Você está estudando um livro, e aí as pessoas ou grifam, ou resumem, ou só leem. Mas geralmente ou grifam ou resumem. 2 minutinhos aqui, Pedro, só para fechar isso aqui. Você já percebeu o seguinte, que quando você grifa e resume, você está mais ou menos chutando em considerar o que é importante ou o que é potencial para a prova ou não? Então o estudo reverso é basicamente o inverso disso. Você estuda o que é importante e deixa que um fenômeno chamado fenômeno do Honda Civic, que eu criei, ele guia os seus estudos. Eu tinha um amigo que foi comprar um Honda Civic. Eu não tenho carro, gente. Eu ando de Uber, não tenho carro. Aí,
não entendo muito de carro, nunca gostei, dirijo pessimamente. E aí, eu não sou daquele cara de assim, tem um carro, não tenho essas coisas. E aí ele, vou comprar um Honda Civic e tal. Aí ele me mostrou a foto, estava lançando esse novo Honda Civic. Eu achei feio, mas ele, achei bonito. Eu falei, achei bonito, né? Porque aquela mentira social, né? É um carrão caro, e ele achou bonito, ele que vai comprar, o dinheiro é dele. Mas depois que eu comecei a conversar com ele, eu fui andar na rua, eu comecei a ver um monte de Honda Civic novo na rua. Parece que surgiram do nada. Como é que você pode ter esse efeito no seu estudo? Gente, a sua memória, ela funciona por vínculo. Você aprende uma coisa sempre vinculada à outra. Você não aprende nada, não sou eu que estou dizendo isso. Você não aprende nada do nada. Você aprende experiências vinculadas à outra. Já viram aquele filme A Dança com Lobos? Já viu? Aquele cara lá que chegou, eles estão numa cabana, numa espécie de, acampamento, e chegam os índios, aqueles índios, né, americanos e tal. E aí o índio chega pro Kevin Costner, né? E aí faz Aí ele responde em inglês, mas com a versão Weber Richards ele responde em português. E eles não se entendem, não há comunicação. E aí fica aquele negócio e vai criando uma tensão, porque vai ter um embate, eles vão se matar. E aí, em determinado momento, o índio fala para ele. O índio acho que estava querendo avisar que estava vindo um búfalo, uma coisa assim. Aí vira para ele e fala assim, Hakataka! Aí ele, esse cara está me xingando. Hatakaga! Aí o índio fez assim para ele. Hakataga! Opa, calma aí. Isso aqui eu conheço, né? É corno não, gente. Você vê que um conhecimento se ligou ao outro? Agora eu sei, lá na língua dele. Gente, não é rataká, é uma coisa parecida com isso. Hã? Batanda? É? Batanda. Você lembra dessa parte do filme? Gente, se vocês não entenderem isso, se vocês não entenderem que o seu conhecimento se liga a outro conhecimento, a outra experiência, você vai ficar nadando de braçada. Tá tudo certo. Então o estudo reverso faz isso. Basicamente é você estudar a partir do que realmente cai, a partir de um estudo de questões. Mas não é fazer questões. E aí eu peço para vocês olharem lá o vídeo, seguir as minhas dicas, que tenho certeza que vai ajudar muito, tá? Obrigado mais uma vez. Até mais.